E eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E na aula de hoje, nós vamos conversar sobre calor, tá bom? Na semana passada e retrasada, nós falamos sobre temperatura, como medir temperatura, e hoje nós vamos falar sobre calor. Nós vamos dividir o capítulo ao meio, metade do capítulo a gente vai conversar hoje, a outra metade na semana que vem, tá bom? Então, vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque aí fica fácil de vocês acompanharem o que eu estou falando. E se tiverem dúvidas, podem ir mandando pelo chat, que eu estou acompanhando. Vamos lá. Vou esconder minha cara feia aqui para não ficar estorvando. Então vamos lá, galera. Galera. Então nós vamos estudar calorimetria, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí, é o capítulo 10, que se inicia na página 24 do livro 2. Então vamos lá, jovenzinhos. Se nós vamos falar de calorimetria, significa que nós vamos falar de calor. Pois bem, o que é calor? Eu já tinha definido o que era calor para vocês na aula que nós diferenciamos calor e temperatura, tá bom? Mas eu vou apresentar a definição de calor para vocês mais uma vez, porque é bastante importante que vocês tenham ela aí anotada, tá bom? Então, calor é a energia térmica que está passando de um meio para outro. Aliás, de um meio não, de um corpo para outro. Tá bom? Então, se você encosta a sua mão na panela quente, você sente que a sua mão queima. Porque você está recebendo calor, está recebendo energia térmica da panela. E numa taxa muito alta, é tanto calor que chega a queimar a sua mão. Então, calor é essa energia que está passando de um corpo para o outro. Beleza? E quando o calor está passando de um corpo para o outro, jovenzinhos, o que precisa, né? Por que o calor passa de um corpo para o outro? O calor passa de um corpo para o outro porque existe diferença de temperatura. Então, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vou escrever isso aqui também, jovens, porque é bastante importante. O calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Então, sempre que você tiver calor fluindo de um corpo para o outro, o sentido do movimento do calor é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Fechou? Simples assim. E aí, jovens, até quando esse calor fica fluindo? Até quando o corpo de maior temperatura fica fornecendo calor para o de menor temperatura?
Isso acontece até existir ou acontecer o equilíbrio térmico. Então, vou colocar assim, ó, a troca de calor ocorre até os corpos atingirem o equilíbrio térmico. O que que é o equilíbrio térmico, jovenzinhos? É estar na mesma temperatura. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui, jovenzinhos, tem no livro de vocês, tá bom? Só que não está resumido como eu coloquei aqui. Ele está na forma de texto. Então, à medida que você vai lendo o texto do capítulo, você vai pegando essas informações. Aqui eu já coloquei na forma de tópico. Esses 3 tópicos são importantíssimos quando nós estamos falando de calorimetria. Beleza? Então, por exemplo, ó, eu tenho um corpo aqui, corpo 1, que está a uma temperatura inicial T1 de 20 graus Celsius. E tenho aqui um outro corpo 2, que está numa temperatura 2 de 50 graus Celsius. E eu vou pegar esses 2 corpos, ó, e vou colocar os 2 corpos em contato um com o outro, o corpo 1 e o corpo 2. O que que vai acontecer aqui, jovens? O corpo 1 vai receber calor do corpo 2, porque o corpo 2 está numa temperatura maior. E o que está em temperatura maior, ele fornece calor para aquele que está numa temperatura menor. Então, o calor flui aqui, ó, nesse sentido, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Esse vai ser o sentido de calor nesse sistema. E aí depois eu venho aqui e separo os 2 corpos. Então tem aqui o corpo 1 de novo, separadinho do 2. E qual que vai ser a temperatura deles agora? Não sei. Mas eu sei que a temperatura dos 2 é igual, que nós chamamos de temperatura de equilíbrio. Então o corpo 1 recebe calor do 2 até eles estarem na mesma temperatura. Qual que é essa temperatura vai depender. Depende da massa de cada um dos corpos, depende da capacidade térmica de cada um. Alguns podem aquecer mais, outros podem aquecer menos. Mas quando eles estão à mesma temperatura, cessa a transmissão de calor. E essa temperatura que é igual para os 2, nós vamos chamar de TE, temperatura de equilíbrio, tá bom? Então, a gente não vai aprender a calcular essa temperatura esse ano não, jovens. Ano que vem, talvez, ou lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão talvez discutir um pouquinho sobre equilíbrio térmico. E aí vocês vão fazer essa análise com um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Até aqui, gatinhos e gatinhas, sobre as definições de calor e quando que ele passa de um corpo para o outro. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Ah, tem um chat brilhando aqui. Tudo certo. Show de pelota. Eu vou pegar uma nova lousa então, jovenzinhos. Teve gente que entrou um pouquinho depois. Se ainda estiver anotando, eu vou esperar só um pouquinho para terminar de anotar. Mas se falta muito, dá um print na tela e salva aí. E depois você termina de passar para o seu caderno ou para o seu livro. Tá bom? Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzitos. Uma nova lousa. No way. E nós vamos agora falar propriamente da propagação de calor. Vou pegar uma cor bem bonita aqui. Essa aqui.
La propagación del calor. Então, jovens, vão ser 3 formas de propagação de calor que nós vamos estudar. A primeira delas é a condução. Então, vamos lá. Condução, jovenzinhos. O que vai ser essa forma de propagação de calor? Aqui nós vamos precisar necessariamente de um material sólido. Então, eu vou pensar aqui, ó, numa barra condutora, tá bom? Uma barra metálica que está presa nessa parede aqui. E eu vou colocar embaixo dessa barra metálica uma vela. Tá aqui a velinha. E essa velinha, obviamente, ela está acesa. Então, o que vai acontecer aqui? Essa vela, ela está fornecendo energia térmica para essa barra, beleza? É isso que está acontecendo aqui. E como que essa barra vai esquentar, jovenzinhos? Ela esquenta porque primeiro essa molécula ganha calor. Aí ela transfere calor para a molécula do lado. Aí essa aqui transfere calor para a molécula do lado. E essa transfere calor para a molécula do lado. E assim por diante, ó. O calor vai sendo transmitido molécula por molécula nesse sistema. Então aquece primeiro essa região que está recebendo a chama diretamente, e a parte mais afastada ela esquenta por último, porque o calor vai propagando aqui, ó, molécula por molécula. Então vamos escrever essa informação aqui, porque ela é bastante importante. Então, o calor se propaga de molécula para molécula. Legal? Jovem, simplesmente isso. Por isso que, por exemplo, se vocês olharem na página 26 do livro de vocês, tem ali uma panela no fogo. Quando você coloca uma panela no fogo, esquenta primeiro o fundo da panela. Por quê? É o fundo da panela que está recebendo calor. Aquelas moléculas esquentam primeiro e elas vão fornecendo calor para as moléculas do lado. Então, elas esquentam depois. Aquela parte superior da panela esquenta por último, porque ela está mais longe da chama. Uma colher ali dentro, por exemplo, aquela parte que está encostada no fundo esquenta mais rápido. A ponta externa que está fora da panela demora mais para esquentar. Por isso, quando você vai pegar, por exemplo, uma colher que ficou dentro da panela, ela está meio morninha. Se você vai pegar um tempo depois, ela já está mais quente. E se demorar muito mais, quando você vai pegar, você queima a mão. Por quê? O calor continua sendo recebido e ele vai fornecendo calor lá para a parte superior também. É um processo lento, mas chega num momento que ele recebe todo o calor também que a colher, que o restante da colher recebeu, e ele fica aquecido tanto quanto as outras partes, tá bom? Então a parte mais afastada demora mais para esquentar, mas esquenta também, assim como as outras partes. Belezinha? Até aí, jovens, questionem, perguntem, vai lá. Se tiverem perguntas, podem ir mandando no chat, tá bom? O que vai ser a tal da condutividade térmica, galera? É se o material é um condutor ou um isolante térmico. Então, por exemplo, os metais, em geral, são bons condutores. Então, a gente fala que eles têm alta condutividade térmica. Já tem outros materiais que são péssimos condutores térmicos, como, por exemplo, a borracha, o isopor, a madeira. Eles são materiais que
dificultam a propagação de calor através das moléculas. O processo é muito lento, muito lento. Então, a gente fala que eles são de baixa condutividade térmica ou que eles são isolantes térmicos. Então, condutores têm alta condutividade, facilita a propagação de calor. Isolantes têm baixa condutividade, eles dificultam a propagação de calor. Essa é a ideia desses dois termos aí. Beleza? Vamos pensar então na próxima forma de propagação do calor. Isso aqui no meio, nossa. Não, 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 não. O próximo, jovenzinhos, é a convecção. Quem está acompanhando comigo aí pelo livro, jovenzinhos, está na página 27, tá? Jovens, na convecção, você precisa necessariamente, eu vou colocar aqui, ó, de um meio fluido. O que é um meio fluido? É um gás ou um líquido. Tá bom? Então vamos lá, jovens. Bora. Isso aqui é para ser a parte interna de uma residência, tá bom? Sei que o meu desenho não é muito bom, jovenzinhos, mas usem a criatividade de vocês aí. Então tá aí, é para ser uma sala, tá bom? Vamos pôr um tapete aqui só para ficar com uma cara de sala mesmo. É, o sofá eu não vou desenhar, jovens, porque o sofá eu não vou saber mesmo. Vou tentar fazer uma cadeira aqui no canto. Hum, nossa, né? Talvez aqui eu consiga fazer. Comeu torta, mas é isso aí, jovens. Uma cadeirite aqui, bonitinho. Tá bom? E aí, jovens, você tem essa sala e você quer colocar nessa sala aí um condicionador de ar e um aquecedor. Aonde você instala o aquecedor? Você vai instalar o aquecedor no chão, né? Você deixa ele no chão. Geralmente o aquecedor é até móvel, você pode transitar com ele entre os cômodos. Tem alguns que são fixos na parede, mas
tem essa possibilidade de um aquecedor móvel. E o ar-condicionado, ou condicionador de ar, que vai soltar ar frio para o ambiente, que vai refrigerar o ambiente, geralmente ele fica no alto. Por que que isso acontece, jovens? Ó, vou colocar condicionador de ar aqui no alto. E o aquecedor, eu vou colocar aqui no chão. O aquecedor tem umas rodinhas aqui para facilitar o transporte e uma manivelinha aqui em cima. Jovens, por que que o aquecedor fica no chão? Porque ele aquece o ar que está em volta dele. E o ar aquecido, ele fica menos denso, ele fica mais leve. E como ele fica mais leve, ó, esse ar quente sobe para o ambiente e se espalha. Por que que o condicionador de ar fica lá no alto, jovenzinhos? Porque ele resfria o ar que está em volta, que fica mais pesado, e, consequentemente, desce para o ambiente, e nesse processo de descer, ele se espalha. Então, se você colocar o condicionador de ar aqui embaixo, o ar frio vai ficar aqui embaixo e não vai subir. Se você colocar o aquecedor de ar no alto, o ar quente fica em cima e não vai descer. Por isso que, estrategicamente, o condicionador de ar fica no alto e o aquecedor fica embaixo. Porque você vai ter a movimentação de ar, ó, nesse sentido. O ar frio desce e o ar quente sobe. E aí você gera uma movimentação de ar. Ou seja, jovenzinhos, aqui o calor ele se move junto com o fluido. Beleza? Calor se move junto com o fluido. Eu vou fazer uma adaptação aqui, ó. Vou escrever aqui a informação, tá bom? Da convecção. O calor se move junto com o fluido. Ou o fluido se move junto com o calor, tanto faz. Mas a ideia é que você vai ter movimentação dessa massa, tá bom? Se vocês olharem ali, ó, na página 27 do livro de vocês, tem o desenho de uma chaleira, galera. E aí dentro da chaleira tem água. Quando essa água é aquecida, o calor se move junto com a água. Por isso que ela faz aquelas bolhas lá em cima. A água quente sobe com uma velocidade tão grande que chega a fazer aquelas bolhas, está borbulhando. Você está tendo movimentação de água dentro da chaleira. Essa movimentação é por convecção. Calor se movendo junto com o meio fluido. Beleza? Questionamentos e perguntinhas, jovens, dessa forma de propagação de calor, da convecção. Mandem. Nossa, que esquisito que ficou isso aqui, meu Deus. Tranquilo? Beleza, então. Nós vamos pensar agora, senhoras e senhores, na propagação de calor por irradiação. Então, o que eu estou fazendo aqui, jovenzinhos, é um solzinho. Era para ser, pelo menos.
Isso aqui só um medonho, né? Meu Deus. Deixa assim. É o sol, jovenzinho. Está ali o solzinho iluminando a terra, beleza? E aí, é férias, não tem mais pandemia e nós vamos à la praia. E quando nós chegamos na praia, a Juris Creide resolveu ir tomar um banho de sol. Aí a Juris Creide deitou aqui na esteira, toda plena, maravilhosa. Tava lá, bem suave, tomando o banho de sol dela, com os cabelos ao vento, bem Juris Creide que era. Tá bom? E aí, jovens, quando você está tomando um banho de sol, os raios solares se propagam do Sol, né? Chegam até a nossa atmosfera, alcançam todos os seres vivos que aqui estão, graças a Deus, inclusive a Juris Creide, que estava de propósito deitada na praia, pegando um bronze aí. Jovens, os raios de sol, pensem comigo, eles saem lá do Sol, obviamente, se propagam pelo espaço até chegarem na Terra. Então, quando eles estão se propagando no espaço, é uma região que não tem matéria, ou seja, é vácuo. E eles se propagam pelo vácuo. Ou seja, na irradiação, não é necessário um meio material para que aconteça a propagação. Se tiver meio material, tudo bem, não há problema. Mas se não tiver, também não há problema. Então, vou colocar aqui, ó, não precisa de meio material para a propagação. Belezinha? Então, enquanto deixa eu apagar aqui. Então, enquanto na condução você tem um material sólido, na convecção é um fluido, um líquido ou um gás, na irradiação você não precisa de um meio material. A onda eletromagnética que está transportando esse calor, essa energia térmica, ela se propaga pelo vácuo, jovenzinhos. Essa é a grande diferença entre essas três formas de propagação de calor. Numa é sólido, numa é fluido, gás ou líquido, e na outra não existe a necessidade de um meio material. Se tiver um meio material, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. Vai propagar o calor da mesma forma, vai propagar do mesmo jeito. Beleza? Gatinhos e gatinhas, agora é com os senhores. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá. Ficou bonito esse quadro, né? Se quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora, porque eu já vou encerrar o compartilhamento de tela. Então foi. Beleza, então, jovens, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Na próxima aula, vocês vão fazer algumas atividades, estão indicadas lá no roteiro. É a atividade da página 29 só, tá bom? Aquelas questões invertidas ali, questão invertida. E eu deixei indicado 3 vídeos para vocês assistirem, que são de experimentos mostrando a propagação de calor por condução, por convecção e assim por diante, tá bom? Então, assistir aqueles vídeos faz parte das atividades da próxima aula. E aí eu deixei indicado no final do roteiro alguns vídeos explicando o conteúdo para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Mas os 3 que eu deixei indicado para a aula, jovens, não é para assistir se você quiser, é para assistir durante a aula, porque eles vão mostrar na prática essas 3 formas de propagação de calor. Beleza? Aproveito também, jovenzinhos, para lembrá-los que a nossa avaliação é até amanhã. Deixa eu ver se o Sanches está aqui. Não, hoje o Sanches não entrou.
Então, até amanhã, meio-dia, vocês precisam fazer a avaliação, não deixem para a última hora, tá bom? Agora é uma só avaliação para química, física e biologia. A gente chamou de ciências da natureza essa avaliação. Então fica mais fácil, não são 3 provas que vocês precisam fazer, fazem só uma prova para as 3 disciplinas, fica mais tranquilo também para estudar e se organizar, tá bom? Acho que ficou bem tranquilinho, bem legal a prova, não vai ter muito estresse aí não. Beleza, jovenzinhos? Se não tiverem mais perguntinhas, mais questionamentos, nós vamos encerrar por aqui. Só não saiam ainda, que eu vou bater uma foto dos presentes nesse momento tão solene. Deixa eu registrar quem está aqui. Está registrado, jovenzinhos. Portanto, então, galera, obrigado pela atenção dos senhores. Uma ótima quinta-feira para vocês. Um excelente final de semana. Aproveitem bem o feriadinho ficando em casa. Ó, tô de olho em vocês, hein? Né? Porque a bandeira tá amarela que vai sair bater perna. Continuem se cuidando, tá bom? Jovens, me dê um tchau bem bonito. Tchau, galerinha. E Tchau, Sur. tchau. Eu mandei reservadamente, para mandar